Olá, tudo bem? Vamos finalizar aqui a nossa última lição desse trimestre, a lição de título Imagens do Fim. Hoje é sexta-feira, nós chegamos aqui ao último dia também do estudo, nessa semana, 27 de junho. E antes de ler aqui o estudo adicional, que é um texto que complementa o estudo da semana, a gente vai fazer um breve comentário a respeito da lição, como eu já disse, o título da lição da semana, Imagens do Fim, o verso para memorizar. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas se justifica aos tripulantes do navio ali que ele estava fugindo de Deus. Então ele diz que era hebreu e adorador do Deus criador dos céus e da terra, que ele teme o Senhor, Deus dos céus e da terra, apesar de estar fugindo da missão que Deus havia dado para ele, para que fosse a cidade de Nínive. E ele foi relutante ali naquele momento, não quis ir, e a gente viu durante o estudo da semana que ele foi jogado no mar e um grande peixe o engoliu e o deixou na praia. E por 3 dias ele no ventre do peixe, assim também como Jesus disse que ele também ficaria no ventre do peixe, ali no ventre da terra, por 3 dias também, se referindo à sua morte, mas que depois surgiria para trazer a mensagem, não para trazer a mensagem de salvação, que a mensagem de Cristo ele já havia dado antes da morte dele, mas ele ressurgiria, e quando ele voltar agora vai ser para dar recompensa a cada um. Na segunda obra de arrependimento, a pregação de Jonas à cidade ímpia de Nínive ali funcionou, surtiu efeito, e o rei impôs que toda a nação, toda aquela cidade passasse a temer a Deus, fizesse jejum e tal, e aquela cidade ali se converteu naquele momento ali, Ou seja, a pregação de Jonas foi ouvida. No tema de terça-feira, o banquete de Belsazar, nós vimos como o rei Belsazar, rei da Babilônia, que era neto de Nabucodonosor, havia também se envaidecido, ali pelo esplendor do reino dele ali, pela glória, e ele resolve fazer um banquete e beber e fazer festas com os utensílios da casa de Deus lá, que havia sido levado por Nabucodonosor. Então Deus não se agrada daquela afronta, e aparece aquela mão que escreve na parede, Mené, Mené, Tekel e Parsim. E Daniel foi chamado até o local para poder interpretar o que havia sido escrito ali, e ele interpreta e disse ao rei Belsazar que ele seria derrotado e que o seu reino seria dado aos medos e os persas. E naquela mesma noite, Belsazar morreu com Ciro, o persa, o rei da Pérsia, que invade ali a cidade de Babilônia e derrota ali, pega todos desprevenidos. Na quarta-feira, o secamento do Eufrates, se referindo também à maneira pela qual Ciro usou a estratégia que ele teve para poder entrar na Babilônia, já que era uma cidade muito fortificada, com altos muros, Então ele desvia o curso do rio, que passava por baixo do muro, e quando ele desvia o curso lá atrás, o rio diminui, para que eles pudessem entrar por baixo dos muros e invadirem a cidade de Babilônia, mostrando assim que também a Babilônia espiritual, como diz lá no livro do Apocalipse, também vai ter, após o sexto flagelo, o rio Eufrates vai secar também, espiritualmente falando, se referindo ao apoio das nações, ao apoio político que Babilônia tem ainda. Inclusive lá no capítulo 17 diz assim: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e língua. E aqui na quinta-feira, Ciro, o ungido, mostrando ali um tipo de Salvador, um tipo de Cristo, digamos assim, que foi aquele que foi à Babilônia, derrotou aquela cidade ímpia e permitiu que o povo de Deus voltasse para a terra prometida. Assim também como
o verdadeiro ungido, o nosso Cristo verdadeiro, vai também derrotar a Babilônia e vai tirar o povo, como a própria Bíblia diz no livro do Apocalipse: saia dela, povo meu, só que dessa vez, de uma vez por todas, para herdar a terra prometida, a salvação eterna, né? E aqui, para finalizar, o estudo adicional diz assim: a cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais: Babilônia, Média, Pérsia, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como com as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todas têm tido seu período de prova, cada uma tem falhado, sua glória tem desaparecido e seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Por mais que essas nações cresçam, se tornem poderosas e se afastam do Senhor, se afastam de Deus, inclusive as nações que foram escolhidas para representá-lo aqui nesse mundo, por mais que elas se fortaleçam e em algum momento outros reconheçam ao Deus do céu como de fato o Deus de toda a terra, uma hora ou outra elas se afastam, elas deixaram o Senhor, e só que isso também vai cumprindo com as profecias e mostrando para a gente que a única maneira que tem é de fato o Senhor vir e acabar com todo o mal que existe nesse mundo. E o comentário continua dizendo: Jeremias viu um oleiro moldando barro. Deus usou essa imagem para explicar o princípio que há profecias condicionais. E para que entendamos, o Senhor explicou: no momento em que eu falar, abre aspas, no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, do 7 ao 10. Então, é assim: Deus havia dito: olha, Jonas, vá à cidade de Nínive, porque a maldade deles chegou até mim e eu vou destruir aquela cidade. E Jonas foi, pregou, alertou aquele povo em relação ao juízo que viria sobre eles, e eles se arrependeram e se converteram. Então Deus resolveu não destruir a cidade. Em contrapartida também, muitas vezes o povo de Israel, que era a menina dos olhos de Deus, e Deus havia prometido bênçãos e tal, só que o povo se afastou de Deus, então foi o contrário. Deus os deixou à sorte deles próprios, né? E assim é com cada um de nós. Nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas. Se nós seguirmos de acordo com a vontade dele, assim será. Se não formos, se não seguirmos, também vai acontecer conosco no tempo do fim, de não herdarmos a promessa que o Senhor também faz a cada um de nós. E que a nossa escolha seja essa, de estarmos sempre aos pés de Deus, aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as promessas dele se cumpram também em nossas vidas. E que, acima de tudo, nós possamos amar a Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos, pela fé que ele nos dá, de fato desenvolver a cada dia esse amor por ele. Que seja também um desejo do seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, pela tua bondade, pela misericórdia, pela tua graça, por tudo que o Senhor faz por cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Então te pedimos que o Senhor permaneça conosco, nos ajude a lutarmos contra as nossas falhas, os nossos pecados, e que o Senhor nos guie, Senhor Deus, a cada dia rumo à tua vontade, rumo à tua salvação. Esteja conosco, dá-nos um restante de sexta-feira abençoado na tua presença, um sábado também abençoado na tua santa casa. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Obrigado por tudo. Amanhã estaremos reunidos na casa do Senhor mais uma vez para
discutirmos e debatermos aqui a respeito da última lição deste trimestre. E amanhã à tarde daremos início ao estudo dessa nova lição aqui da Escola Sabatina, o livro de Êxodo. Vamos aprender detalhes maravilhosos deste livro, do livro de Êxodo, tá bom? Então fique com Deus, te espero amanhã lá na igreja para juntos, reunidos como irmãos, estarmos ali falando a respeito do amor de Deus e discutindo o que aprendemos durante essa semana. Fique com Deus e até lá.